Prazer, Augusto. Boa noite. E eu queria perguntar o seguinte, que o senhor tem defendido, e eu concordo, tenho concordado com as suas opiniões, o senhor tem defendido a tese que as epidemias seguem seu curso e que até que sejam infectadas X, né, pessoas, a curva ela não vem e infelizmente há mortes, né? E um número expressivo de mortes. Eu pergunto, o número surpreendeu o senhor pelo tamanho, pelas dimensões, o número de mortes? E a que distância, se é possível prever a que distância nós estamos do pico da epidemia? Bom, Augusto, eu disse isso em função da experiência que eu tive como gestor público, né? Enfrentando várias epidemias e tive a oportunidade de decidir, tomar decisões no front, né? Decisões sob pressão, né? Toda epidemia ela tem uma aura, né, que tem consequências políticas, tem consequências econômicas, né? E a epidemia do H1N1 foi principalmente o epicentro foi o Rio Grande do Sul, e essa, como tu bem colocaste aí, o epicentro é São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus, né? Um pouquinho agora no Pará, aumentando ali o número de casos. Mas toda epidemia, ela depende da circulação do vírus prévia, né? Onde o vírus circula mais previamente, a epidemia é mais intensa. Onde ele circula menos, ela praticamente existe poucos casos, né? Como é na maioria dos estados brasileiros, né? Quase 90% da epidemia está concentrada nessas cinco regiões metropolitanas, né? 90% das vítimas, inclusive, né? No restante, no sul do Brasil, por exemplo, tem muito pouco caso, proporcionalmente ao que tem no resto do Brasil. Por exemplo, Fortaleza sozinha tem o dobro de casos que tem Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos. Somando todos os casos de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos, é a metade do que tem só a cidade de Fortaleza. Então a epidemia está lá em Fortaleza, lá ela está intensa. No sul o vírus circulou pouco, né? Por que o vírus circulou mais em Fortaleza? Porque tem linha direta para a Itália, o epicentro da epidemia foi Milão, tem voos diretos Fortaleza-Milão, 3 por semana. Isso trouxe o vírus muito antes de ser detectado aqui como epidemia. O vírus circulou aqui, agora tem até estudos mostrando que circulou em janeiro. Em janeiro já tinha um caso, né, detectados. Talvez o primeiro óbito foi em janeiro, e as pessoas não sabiam, né? A gente não sabia disso. Então, em fevereiro circulou muito, o presidente decretou emergência no dia 4 de fevereiro, emergência de saúde pública. Depois era para ter se repensado a questão do carnaval, se não adiava o carnaval ou não, porque a grande concentração de pessoas do carnaval disseminou o vírus como nunca, né? Tanto é que explode a epidemia logo depois do carnaval e principalmente no Rio e São Paulo, onde o carnaval foi mais intenso, né? Até o carnaval todo mundo dizia que não era uma gripe, que não tinha uma importância muito grande. Na verdade, esse vírus, ele não é um vírus de outro planeta, ele é um vírus da família dos coronavírus, ele causa uma síndrome gripal, ele causa uma lesão no pulmão, né, que pode, nas pessoas mais frágeis, se torna uma coisa grave, mas a letalidade dele, nos países que mais testaram, que é o caso da Islândia, que testou quase toda a população, a letalidade desse vírus está em torno de 0,05% a 0,1%. Ela está entre essas duas coisas, né? Então, ele é um vírus que tem uma letalidade, mas não é uma letalidade alta, né? O problema dele é que ele se propaga mais rápido que, por exemplo, que o H1N1. O H1N1 se propagava, uma pessoa contaminava duas, que contaminavam 4, que contaminavam 8. Esse vírus ele tem uma razão 3. Uma contamina 3, contamina 9, contamina 27. Então, ele se espalha mais, né? Ele é mais rápido, né? Tanto é que um vírus uma epidemia começou lá no interior da China, em janeiro, em final de dezembro, né, início de janeiro, se espalhou pelo mundo em 3 meses. Tá? O mundo todo está assombrando o mundo todo, né? E isso acontece principalmente, é importante que as pessoas saibam disso, pelas pessoas assintomáticas. Quando tu vê a pessoa com febre, com tosse, e faz o exame e dá positivo, tu localiza ali uma pessoa, tu isola aquela pessoa. Se todos os casos de coronavírus fossem assim, tu conseguia resolver em menos de uma semana uma epidemia dessa. Mas é que mais de 90% dos casos não sente nada, absolutamente nada, e vai disseminando.
Durante 14 dias, um portador assintomático contamina muita gente. E eles vão viajando. Eles vieram para o Brasil, né? Vieram chineses, italianos, né? Alguns brasileiros foram para lá e voltaram, mas principalmente o comércio da Zona Franca de Manaus, que tem muita gente que vem da China e da Itália para fazer negócios. Os voos diretos de Fortaleza, os voos diretos de Recife para Madrid. Madrid foi um grande centro também, um grande foco da epidemia na Europa, muito antes do nosso. E depois São Paulo e Rio, com o carnaval, com o turismo, com o comércio. Isso aí é aí que o vírus circulou. Ele circulou muito, e esse conceito de circulação do vírus é importante, porque o vírus não foi muito para o sul, não foi muito para o centro-oeste. Como tu bem colocaste, tem 4 mil municípios no Brasil que não tem nenhum caso de coronavírus. E estão com o comércio fechado, estão com quarentena, estão quebrando a economia, liquidando com o futuro desses municípios, inclusive, em função de uma epidemia que talvez é bem provável que não chegue lá. Ela não vai ficar se espalhando até atingir todos os municípios, atingir toda a população, não. Ela ocorre em pontos determinados. Toda epidemia ocorre em pontos determinados. Quando ela esgota os portadores, os suscetíveis, as pessoas que não têm anticorpos, ela esgota, 70% das pessoas passam a ter anticorpos naquele lugar, ela termina ela sozinha, ela desaparece. Nós estamos no pico, que é a minha opinião, nós já devemos até ter passado do pico. É porque o número que tu está vendo aí, o número de casos e o número de óbitos, que está tendo mais testes agora para fazer o diagnóstico. Então, tem muita gente que estava aguardando, tem tecido de pessoas que infelizmente faleceram, né? A vida não tem preço e é uma tragédia cada morte, mas é assim que acontece nas epidemias, né? Tem uma média de 1.800 pessoas que ainda não tiveram o diagnóstico fechado, que já faleceram, né? E aí desse número que sai esse aumento, não é todo dia, isso aconteceu há 3, 4, 5 dias atrás, né? Então vão somando e de repente aparece tudo num dia só, por isso que aparece um número mais expressivo. Não morreram 800 pessoas num dia no Brasil, né? Deve ter morrido 400 e aí tem mais 100 que morreram antes de ontem, depois... É assim que se faz essa contabilidade, isso não é um processo contínuo, né? Mas nós vamos ver se houve uma redução ou não pela quantidade de pessoas que internam por dia, porque isso não depende da existência de testes, né? A quantidade de pessoas que internam por dia com síndrome respiratória aguda grave e que na internação faz o diagnóstico de coronavírus, né? Essa curva essa curva está caindo. Nós temos uma curva, vê a curva para mim aí, por favor. É a curva que mostra a incidência de casos novos, de internações novas por dia. É essa curva que pode dar a ideia do pico da curva. Eles não duram mais que 14 semanas, as curvas todas não duram mais que 14 semanas. Isso é padrão em todas as curvas virais, né? Então, se pegar a Europa, todas as curvas estão caindo na Europa, todas estão caindo. Eu mostro aqui, sempre é bom mostrar, aqui, por exemplo, é da Suíça. Ó. A Suíça está caindo, né? Essa aqui é a curva da Alemanha. Cadê a da Alemanha aqui? A Alemanha... Eu vou mostrar aqui. Essa é de Wuhan, na China. Essa é a curva de Wuhan. Ó. Subiu e caiu. 14 semanas. Isso aí não é muito difícil não ser esse tamanho da curva, né? Eu vou mostrar isso aqui, a curva da Coreia. A Coreia lá no início já subiu e caiu. A Coreia é o país que teve o melhor resultado, não fechou uma loja, não fechou um restaurante, ele foi atrás do vírus. O que a Coreia fez que muitos países da Europa não fizeram, ela saiu atrás do vírus, testando todo mundo. Ela localizava uma pessoa com sintoma, todo mundo que teve contato em 14 dias com aquela pessoa era testado. Aparecia mais alguém com sintoma naquele grupo, todo mundo era testado. Aqui está a curva, ó. Essa é a curva das internações por coronavírus, essa azul aí é a curva, tá? É claro que a gente tem que esperar mais uma semana para ver se tem casos ainda que não foram diagnosticados, mas essa é a curva, ó, esse azulzinho aí. A tendência dela é cair, agora, não é subir. Nós estamos na 7ª semana, essa curva tem 13 a 14 semanas. Então a tendência é cair e chegar na primeira quinzena de junho já não é aquela proposta apocalíptica, né? Aquela ideia apocalíptica que essa curva vai até setembro e não tem fim, né? Quem fala que prega a quarentena, a proposta da quarentena feita pelo Imperial College é de 18 meses.
A proposta da supressão é todo mundo ficar fechado em casa até descobrir a vacina. Essa é a proposta. Eles fizeram uma previsão apocalíptica, que ia ter 40 milhões de mortos no mundo, o Brasil ia ter 1 milhão dos 150 mil mortos, e que era importante as pessoas ficarem todas fechadas em casa e até terminar, até descobrir a vacina. Isso é impossível, porque as pessoas vão morrer as pessoas vão morrer de fome, não vão morrer do vírus, né? Ficar 18 meses fechado dentro de casa. E outra coisa, como o vírus já circulou, né? No Rio de Janeiro o vírus circulou muito. E hoje a probabilidade estatística de ter pelo menos uma pessoa sintomática com vírus numa família é muito grande. Quando tu encerra todo mundo em casa, contamina todo mundo. O maior contágio hoje é em casa. É incrível, né? As pessoas, mas como é que pode? Não, é em casa. O governador de Nova York agora admitiu isso. 85% das pessoas que estão nos hospitais de Nova York, ou estão nas UTIs, foram contaminadas em casa. Eram pessoas que não saíam de casa, né? Pessoas que não saíam de casa. Eram idosos, eram pessoas aposentadas, eram o pessoal que estava confinado no asilo de idosos, 19% era do asilo, 66% era de pessoas aposentadas que não estavam saindo de casa. Quem saiu para ir trabalhar, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança e tal, a percentual era mínimo de pessoas que tinham pego o vírus. O contágio estava já dentro de casa, o vírus já está em toda parte. Trancar as pessoas em casa, hoje, é ajudar o vírus, é dar uma forcinha para o vírus contaminar mais gente. Todos os contágios são por grupos familiares, é interessante isso. Não é um contágio homogêneo, a cada quarteirão tem 2 casos, 3 casos, e vai indo, não. São grupos, tem lugares que tem muito caso, tem lugares que tem menos casos, né? Deputado. Então são por cluster, sim. Deixa eu só passar para o Zé Maria fazer uma pergunta também. José Maria Trindade, você, Zé. Pois não.